Inovação é um tema recorrente dentro das empresas. O fato é que a inovação está ligada à cultura de cada empresa. E cultura de empresa, em última análise, tem relação direta com formação de equipe. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber dois convidados aqui para a gente falar um pouco de inovação. Deixa eu começar pelo nosso convidado externo aqui, que é o Demetrio Teodorov, Head Corporate Venture da Kivo, plataforma de inovação que usa design e antropologia. Ô Demetrio, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Legal, muito bacana estar aqui com vocês para falar de inovação, futuro e tendência aqui com o time. Legal, vamos aí, vamos nessa falar desse tripé, né, que acho que é crucial para as empresas hoje. E por isso a gente tem o nosso convidado aqui da Robert Half, Luciano Rodrigues Vitor, que é consultor de negócio da Robert Half. Luciano, muito bom ter você aqui também. Obrigado por aceitar o convite. Muito bom para mim também, Cássio. Prazer estar com o Demetrio aqui também. Vai ser um bate-papo riquíssimo aí. Espero que todo mundo goste de ouvir. Mas vai ser uma conversa aí que a gente pode trazer muita informação de mercado. O Demetrio vai agregar bastante, você também. Então, muito animado para conversar com vocês. Vamos lá, estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer. Deixa eu começar então aqui, levantando a bola para vocês cortarem, com uma pergunta, né, ligada a esse tema de inovação, né? Quando a gente fala de tomada de decisão, né, e fala de tomada de decisão ligada à inovação, como as empresas estão procurando fazer com muita ênfase hoje, quais são os grandes desafios para essas tomadas de decisão na visão de vocês? Para mim, assim, a minha vivência nesses 20 anos tratando de inovação corporativa em empresas de vários setores, né, de várias indústrias, trabalhar a cultura no primeiro momento. Antes de começar a criar uma infra, de começar a criar times, o bacana é colocar no DNA, né, dos colaboradores essa prática de inovar no dia a dia, de errar sob controle e em pequenas práticas nos grupos, no dia a dia de trabalho. Então, o RH, onde eu vejo, é o papel principal, é o que começa a pavimentar a estrada de inovação quando a gente começa a falar a primeira vez no ambiente corporativo. Então, para mim, esse é o primeiro desafio, é você colocar no prato do dia, né, de todos os níveis, né, desde o C-level até os estagiários, com que a palavra inovação ela participe como uma competência do dia a dia, né, e não algo especial, como um evento de inovação, a semana de inovação ou o concurso de ideias. O mais importante, antes de você criar uma estratégia de inovação, uma área, ou um corporate venture capital, é você criar essa cultura nas pessoas. Então, é como quase qualquer desenvolvimento hoje, né, de um produto, de uma nova experiência. Tem que pensar com o usuário, o consumidor, o cliente, ou o personagem no centro primeiro. Eu acho que tem até algo que é muito interessante nessa tua explicação, tá, Demetrio? Nessa linha de raciocínio, eu acho, nesse pensamento, é que todos os gestores com quem a gente conversa, e aqui na Robert a gente conversa com muitos gestores das indústrias mais diversas possíveis, eles argumentam que o desafio da inovação é justamente esse, é aculturar o time e a empresa, que muitas vezes não vive isso ao longo da sua história, para que esse time e que esses profissionais, essas pessoas, eles tragam as ideias constantemente, sem medo de repente, alguém roubar a ideia dele, ou sem medo, assim, também de deixar o trabalho do dia a dia de lado para ficar pensando em novas ideias, ficar sugerindo. E em outros casos, até eu ouço do gestor que o time não faz isso, mas às vezes eu ouço do time que não encontra, assim, não é fácil de
haver abertura dos gestores do time de gestão da empresa para ouvir as ideias, porque muitas vezes ele está ali só cobrando e cobra, faz reunião, onde é aquela reunião monólogo, né, onde só o gestor fala e não ouve ninguém, passa ali as metas, passa as atividades, mas não tem essa cultura. Então, eu queria te perguntar, assim, da tua visão primeiro de gestor e por ter passado por tantas empresas grandes, aí, incumbentes no mercado, onde você acha que está o principal gargalo? É no gestor que muitas vezes não dá essa abertura e aí a cultura não começa pela gestão? Ou você acha que os times mesmo estão ali ocupados com o dia a dia e não conseguem se mostrar e por aí vai, né? Cara, eu vivi na pele, tá, essa questão. Eu acredito que vem, assim, a empresa se comprometer como um todo, sabe? Eu acho que se um pedaço está comprometido, outro não, acaba sendo contaminado positivamente. Mas se não tem um comprometimento coletivo, que é o quê, né? Para você inserir uma nova cultura, você precisa de escuta, ritual e símbolo, né? E rodar aquilo durante um tempo para... É uma transfusão mesmo, né? Cultura você escutar o que é inovação para o time, montar um plano de aderência cultural, com eventos, com comunicação efetiva e símbolos que vão se repetindo para aquilo fazer parte do dia a dia, de alguma forma. Se isso vira cadenciado em um programa que roda na empresa, tudo isso que você falou é superado de maneira rápida. Então, eu acredito que a banalização dos processos de inovação ou a não aderência para não ter essa infusão de cultura. Porque cultura, você consegue irrigar na empresa de maneira estruturada, né? Então, para mim, são processos realmente incisivos de passagem dessa cultura, né? Como eu disse, esse tripé é básico, né? Escuta, ritual e símbolo. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que, pelo meu entendimento aqui, é algo que tem que partir da gestão como um objetivo da companhia como um todo. Não adianta, por exemplo, e aqui eu poderia trazer uma outra pergunta para você, mas provavelmente você vai me responder que não. Não adianta colocar só uma pessoa, por exemplo, como você dentro da empresa, que conhece muito de inovação, de tecnologia, de ambientes corporativos, e jogar toda a responsabilidade para você ou para uma figura como a sua dentro da companhia, se a gestão como um todo não abraçar essa transformação da cultura, né? Exatamente. Eu acho que tem até um lugar importante para a gente colocar aqui como um atributo super forte quando a gente fala de liderança em inovação, é ter um grande patrocinador na empresa, né, que patrocine esse assunto dentro e fora, né? Então, o VP de tecnologia, o VP de RH, o próprio presidente da empresa, quando fala sobre esse assunto e tem essa pauta como uma pauta proprietária, esse engajamento e essa cultura acabam surgindo pelo engajamento mesmo corporativo, né? Você acaba vestindo a camisa da empresa por outros motivos, inclusive de ajudar a inovar, né? Então, eu acredito muito fortemente que o envolvimento da alta liderança nos processos de inovação acabam puxando esse futuro, porque, na verdade, né, assim, de maneira muito prática, o que é inovar, né? Inovar é você pegar o seu plano estratégico, né, e fazer com os KPIs que você se comprometeu a entregar dali 4 anos, você entregar em 2 anos, né? Então, por isso que a gente cria pensamentos não óbvios, né, indo atrás de startups para uma determinada solução, ao invés de para grande corporação de tecnologia, para tentar ver novas soluções de fazer esse futuro chegar para o presente cada vez mais rápido, né? Então, a inovação ela tem essa função, né? Então, a alta liderança ela tem todo esse papel. O head de inovação, vamos falar assim, ele é o ícone, ele é o cara que puxa todos os temas, que comunica, que traz os temas de fora para dentro, que vai viajar para trazer uma lupa de uma inovação em Horizonte 3 para começar a estudar agora. Ele é o radar da empresa, mas assim quem vai fazer a força é a força do coletivo. Por isso que o começo, né? A gente volta para o nosso começo do papo aqui, né? A semente da inovação corporativa são as pessoas e por isso que a inovação começa em RH, né? Que puxa ali o viés da cultura. Pois é, esses dois trouxeram definições próprias aí para inovação. Eu estava lendo aqui
a definição da Gartner, que eu acho que é uma boa referência, né, quando a gente fala em inovação, e está muito alinhado, né? Vocês todos estão muito alinhados, né, enxergam da mesma forma, né? A Gartner fala que é uma disciplina de negócio, vou resumir bastante aqui, né? É uma disciplina de negócios que busca um processo ou cultura de inovação repetível e sustentável, né? Bom, você vê que está a palavra aí, né? Cultura, invariavelmente. E aí vocês falam de liderança, tá? O papel da liderança. Só que liderança forma time, né? Então você acabou de tocar no ponto onde eu queria ir, tá, Demetrio? Que é RH, que é contratar. Como é que contrata um time para conseguir inovar? Porque eu não sei, eu vejo alguns tipos de pessoas, eu estou pensando em dois aqui, talvez vocês tragam mais perfis, né? Mas eu penso em dois extremos ali, né? Aquela pessoa que é completamente reativa à inovação, tem medo de inovação, não gosta por N razões de inovação. E tem a outra, no outro extremo, né, que acha que qualquer inovação vai mudar o mundo, vai virar tendência e tal. Então, são esses dois extremos, né? Imagino que tem um ponto ótimo aí no meio do caminho, né? Então, é esse perfil que eu queria entender. Quem é a pessoa boa, com quais características, soft skills e características comportamentais, para formar um time orientado à inovação? Eu queria até começar puxando um pouco aqui para o nosso lado, porque a gente vive muito isso de recrutamento e seleção, né, Demetrio? A gente está o dia inteiro aqui conversando com profissionais e gestores, os gestores que precisam desses perfis inovadores, perfis que apresentem novas ideias a todo tempo e que abracem as novas ideias quando elas chegarem também. E a gente conversa com os profissionais que muitas vezes encontram ali as pedras no meio do caminho para apresentar ideias e também para abraçar as ideias. Eu queria te perguntar aqui duas coisas, principalmente você que está do outro lado da mesa, você que monta os times, né, você que tem essa preocupação dentro das companhias. O que é um trigger, assim, o que é um gatilho para vocês no momento de identificar um perfil profissional que não vai ser tão resistente a mudanças, a inovações, e que também, num segundo momento, vai apresentar ideias e etc. Imagino que aqui a gente possa olhar muitas vezes o background, etc., mas não sei se vocês têm uma outra forma de identificar essas características. E no lado do gestor, eu queria entender assim, se quando, por exemplo, uma empresa ela não tem nenhum tipo de cultura de inovação, vocês já apresentam para o profissional ali, quando ele vai entrar na companhia, os desafios que ele vai encontrar, né? E entender que nem sempre as melhores ideias elas vão ser abraçadas, às vezes a pessoa vai apresentar várias ideias e nenhuma provavelmente vai ser, né, ali executada. Qual que é o tamanho do desafio para isso? Qual o tamanho da transparência que a gente pode ter? Porque eu acho que é uma via de mão dupla. Não adianta a gente também vender o sonho para alguém, né? Uma cultura de inovação que às vezes não existe, mas também não adianta a gente trazer aqueles profissionais que estão parados no tempo, que querem continuar trabalhando como se trabalhava décadas atrás, né? Nossa, quanta perguntona. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar um pouco da minha capacitação, de como eu fui conforme a evolução das tecnologias e dos movimentos foram aparecendo. Eu trabalho com inovação há mais ou menos 20 anos e a minha capacitação, eu fui para o Disney Institute para entender qual que era a experiência de encantamento do consumidor. Fui para o MIT para entender o que era plataforma. Fui para Harvard para entender o que era inovação aberta. Fiz no INSEAD estratégia e inovação. Então, o que aconteceu? Eu fui montando o meu capital intelectual conforme eu entendia que o mercado, eu traria algo inédito ou uma nova metodologia para o mercado, ou para aquela corporação que eu estava trafegando naquele momento. E fui atrás também de olhares de impacto global, como Singularity, como ferramentas, né, fui me capacitar em ágil, em ferramentas de boutiques como Mesa, fui entender o que era o Design Thinking com o duplo diamante. Então, assim, algumas ferramentas eu fui me capacitar para entender, mas não necessariamente para colocar a mão na massa. Porque agora, entrando na sua resposta, quando eu vou capacitar, buscar um profissional, o fundo técnico, para mim, entra em segundo plano. Tá?
É óbvio, se ela estudou numa faculdade de primeira linha, ok, vou entender o movimento, talvez, de repertório que ela tenha. Agora, eu gosto muito do corpo a corpo, é o vivendo na pele, porque, na real, né, a gente só, eu acredito que a gente só cria o hard skill, o soft skill ou o human skill, que para mim são as ferramentas do profissional do futuro que a gente já está comprovando agora, é o que vale no dia a dia, que é o cara que tem criatividade, que sabe liderar né, com objetividade. Eu tenho até uma lista aqui que eu vou ter uma colinha aqui, eu vou contar para vocês do tipo de profissional e de tipo de capability que eu busco. É o profissional que tem criatividade, que tem pensamento estratégico, que tem visão sistêmica, que faz a decisão compartilhada. Gente, é só a gente olhar para o nosso lado e ver que o The One corporativo não existe mais, né? Depois que o Steve Jobs morreu, 2 anos de gap criativo que a Apple ficou. Então, decisão compartilhada, alinhado com diversidade, né, você acaba trazendo novos lugares de olhares para a criação de estratégia de inovação ou de produto. Uma pessoa que sabe se relacionar, que tenha foco no cliente, que pensa no outro, que tenha resiliência, que seja objetivo, que saiba errar rápido e festejar aquele erro, errar sob controle, que a pessoa que seja inclusiva, que seja engajada, que tenha movimentos rápidos, que tenha uma inteligência emocional e, principalmente, colabore. Né? Então, para mim, como que a gente captura isso? Né? É pegando a vivência e entendendo. São questões essas que eu falei, né? Que é difícil você ir numa biblioteca e comprar essa competência. Né? Você desenvolve, né, conforme suas relações. Então, eu acredito que o profissional de inovação tem que ter esse background. Porque tem movimento de provas de conceito ou de ideias de inovação que são maravilhosas no papel, na prática não se validam, né? Não é porque é errado, é porque talvez o tempo não esteja pronto para aquela inovação entrar e ter uma frustração, que quem inova tem que ser incomodado e sempre pensar, né, no próximo step. Então, assim, resumindo, ferramenta vai e compra esse tipo de competência de soft skill ou human skill, para mim é o que é mais válido ver assim, no mercado, algumas empresas que já nem pensam muito, né, na capacitação ali universitária, né? Já vê se a pessoa participou em empresa júnior, se a pessoa tem trabalho linkado à diversidade, né? Então você começa a entender que outras camadas de conhecimento, né, para a inovação. Perfeito. Não, muito legal os exemplos, Demétrio, e me remete justamente ao que eu mais penso quando eu penso em inovação. Eu acho que essa cultura colaborativa que você trouxe, tudo que você falou é o nosso dia a dia aqui, ouvir dos gestores que o soft skill ele é muito mais importante quando a gente fala de inovação, mas eu fico preocupado ainda com uma outra questão. O teu background ele é sensacional quando a gente pensa, né, em construir inovações, eu acho que construir uma cultura inovadora, porque você viveu isso, né, em vários locais diferentes, eu acho que você dividiu e as pessoas dividiram com você muitas experiências interessantes, e aí eu queria saber, assim, de outros gestores com quem você trabalhou ao longo da tua carreira, se você encontrou muitas dificuldades de convencê-los a abraçar uma inovação, e se isso acaba também atrapalhando as companhias e pode ter acabado te atrapalhando em algum momento, porque eu acho que a cultura de inovação ela também tem que vir por exemplo, né? E aí, no teu cargo pode ser mais simples, mas às vezes pensando, sei lá, no próprio diretor de RH ou no próprio diretor financeiro, nas outras áreas da empresa, aqueles gestores que não têm tanto a cultura de inovação. Como é o desafio de convencer eles e de transformá-los nesses evangelizadores também dentro da companhia e dentro da cultura da companhia? Olha, é muito, muito legal a sua pergunta, porque é quase item básico numa ativação de uma área de inovação numa empresa, você lidar com os anticorpos da inovação. Né? E é clássico, e tem que ter, e faz parte do negócio, e é uma ferramenta muito legal de inovação. Então, inovação, quando chega como um organismo estranho.
é o cara que vai abrir a gaveta, que vai entender se não tem uma nova oportunidade de repensar o jeito de trabalho, não só, né, do core da empresa, mas de todo mundo ali que está ao redor, né? Então, é muito interessante, porque eu tive algumas experiências, como, por exemplo, né, contratos, né? Quando você vai fechar um contrato, geralmente em grande corporação, demora ali 3 meses, tem contrato próprio, não sei o quê. A área jurídica é complexa, a área de compras, mas ainda tem um compliance mais forte, né? Então, são áreas que normalmente já são menos receptivas, né, por causa de toda a estrutura. Então, o papel da pessoa que vai inovar é chegar nessas áreas e explicar que existe startup, que se demorar 3 meses para fechar um contrato, ela pode quebrar antes do caminho, você perder aquela inovação, pode trazer milhões para a empresa, que você não precisa fazer uma RFP com 3, porque nela você pode, ela tem um conhecimento específico, você pode pular o pessoal de compras. Então, assim, o primeiro impacto vem esse, né, quando você chega numa área de inovação, né, quando você ativa uma área de inovação numa empresa. Então, para mim, é você começar a trazer para o seu time, é mostrar o benefício que traz, ter esse risco compartilhado, que você já começa a trazer a cultura do errar rápido, todo mundo junto. Aí, indiretamente, inconscientemente, você já monta um squad de uma pessoa que já fez um modelo simples com você de um processo de contrato, de compra, para inovação, que é mais rápido, mas está dentro de um compliance, a pessoa já vira um BP, um business partner de inovação dentro dessas duas áreas. Aí você precisa se comunicar, né, comunicar que tem um novo processo, aí você usa a área de comunicação na empresa, já faz uma nova, já cria, então você tá contaminando ali, né? Agora, se você tem uma alta liderança que dificulta a entrada, o bacana é você pegar um desafio dessa alta liderança, né? Você chegar e pedir, me dá um câncer corporativo da sua área, eu quero resolver de alguma forma. E tem que ser o kick win, algo que retorne muito rápido. Eu tive uma experiência muito clara lá em 2016, quando eu ativei uma área de inovação numa empresa de meio de pagamento, que o contrato era assinado manualmente, normal, até lá, commodity, né? Só que esse ritmo demorava 4 meses para esse contrato chegar para a empresa assinado, e o dinheiro demorava 4 meses para começar a rodar esse fluxo. E depois toda essa gestão de contrato, papel, perdia, não achava, tal. A ideia, pegar a área jurídica, a área comercial, que eram as áreas que tinham maiores fluxos, fazer contrato de assinatura digital. Super complexo, porque naquele momento as leis não eram divulgadas, então tinha uma questão de divulgar aquela inovação. Então, quando o tiro foi curto, o dinheiro começou a vir de maneira mais rápida, o processo começou a ser muito mais fluido. Pessoas começaram a falar da velocidade versus o engajamento, e aquilo começou a tomar um volume, né? E na pandemia isso, né, teve que acontecer, virar muito rápido, né? Então, para mim, é esse o ritmo quando você encontra, é trazer a pessoa para perto e mostrar o retorno de investimento que a inovação traz, e o investimento não só financeiro, mas o intangível, né? De melhora de marca, de melhora de processos, e aí, assim, um desses, posso enumerar vários aqui. Perfeito. Só para complementar, eu ia fazer uma última pergunta mesmo, mas eu acho que aqui já trouxe um insight perfeito, que é para todo gestor que estiver ouvindo a gente e ele tiver com uma dificuldade de trazer o time para perto e elaborar aquela inovação ou executar aquela inovação, mostrar como aquilo vai gerar valor para alguém que está fazendo contraponto ali, né, Demetrio? Eu acho que isso é um grande insight para qualquer gestor que tiver com dificuldade hoje de colocar, executar um programa de inovação ou um projeto de inovação. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar uma última coisa. Para aquele gestor que ainda encontra muita dificuldade e a empresa como um todo ela é mais incumbente, ela não vive tanto isso, vale a pena você ser um pouco mais drástico às vezes e colocar KPIs de inovação para cada gestão que não esteja comprometida ali, que ainda não encontrou o valor, nem o intangível, nem o valor financeiro dos projetos e da possibilidade de inovar? Eu acho bacana colocar KPIs, mas eu acho o mais legal é proporcionar a vivência desses gestores dentro do ambiente de inovação. Então, é possibilitar com que eles passem um pedaço da sua jornada dentro de um ecossistema existente,
né? Existem vários no mercado que você pode alugar uma sala ou uma cadeira, levar esses gestores para respirar esse ambiente, proporcionar viagens para feiras de inovação, coaching com pessoas relacionadas ao mercado. Essa contaminação positiva, né, eu acredito, aliado aos KPIs, começam a fazer com que esses gestores fiquem estimulados a disseminar essa cultura, essas práticas, processos dentro dos seus times, né? Porque é empolgante, né? E é para a sobrevivência. Eu participei de alguns modelos de inovação em que as próprias gerências, a própria liderança, ela destacava pessoas dos seus times para pensar em negócios e produtos fora do core, né? Para gerar ali uma sensação de urgência sobre a necessidade de criar algo inédito, de estar à frente no mercado, né? Porque a gente sabe que tem empresa que reage à inovação a partir da sua área comercial, né? Sobre demanda específica do cliente, né? E é uma escuta muito segmentada. Você faz uma escuta maior, olhando um pouco mais para frente, né, usando seu próprio time que tem seu DNA já criado, você tem resultados ali assim absurdos em novos produtos, né? E quando você fala em engajamento, né, e esses KPIs totalmente alinhados, você consegue fazer com que o time tenha todos aqueles vieses de human skill ali no dia a dia. Então, eu acredito em OKR, mas eu acredito também nessa exposição dos profissionais sobre o tema, sabe? Muito mais uma cultura inspiradora do que talvez punitiva ou controladora em primeira mão 100%, ali, né? Perfeito. 100%. Sabe por quê? Instiga olhar a grama do vizinho, vai fazer um bench, ver o vizinho ou o concorrente, tá tudo certo. Não é para cópia, é para ver em que momento que tá. Para sentir que é legal também, sabe? Investir, se expor, separar um time, eu acho super saudável. Quando vocês falam em inovação e nessa vivência, Demetrio, eu fico aqui pensando que muita gente vai confundir inovação com tecnologia, né? O que é muito natural a gente fazer. São conceitos diferentes, né? Você pode inovar sem tecnologia, você pode ter tecnologia sem ter inovado, né? Agora, por outro lado, tem também uma correlação hoje, né? Quando você vê os grandes cases de inovação atualmente, geralmente eles estão ligados à tecnologia, tá? Acho que vem daí a confusão. Então, eu queria te perguntar, nesse aspecto prático, quando você coloca esses gestores, né, para vivenciar a inovação, como você falou, ela tem relação com tecnologia quase sempre ou não necessariamente? Olha, Cássio, não. Tecnologia é apenas um ingrediente que faz a inovação acontecer. É um habilitador da ideia. A gente sempre pensa porque toda a inovação dada, ela vem com uma tecnologia assustadora por trás, né? Desde o iPhone a gente vem com essa ansiedade de ter algo que, né, a viagem a Marte, a tecnologia, o carro que voa, está sempre no extremo, né? A carne cultivada. Quando a gente fala de inovação, o que é inovação, né? Começar do começo. Inovação é tudo que muda um comportamento. E a maior parte das vezes ligado a tempo, que é a questão mais cara que nós temos na humanidade, que é o tempo. Então, assim, só para a gente ter uma métrica muito fácil, quando a gente pensa o que é inovação, é aquilo que muda a nossa rotina, comportamento, isso. E o que é, e qual que é habilitador, o mapa mental? A receita do bolo para você inovar é você olhar a tendência, verificar o que está acontecendo em pequenos grupos, em médios grupos ao redor, você verificar as necessidades ou problema das pessoas dentro ali de comportamentos específicos. A partir do conceito de inovação que eu falei para vocês agora, a inovação ela se compõe dentro de uma receita de bolo muito prática, que é você juntar tendências, olhar o que está acontecendo ao redor, né, em pequenos grupos, aquilo massificando regionalmente, né, algumas exponencializações ali em regiões mais globais, né, entender aquilo como uma onda que vai acontecer a qualquer momento, entendendo tecnologia disponível, né, olhando pessoas através de problemas ou necessidades,
né? E a partir daí, olhando alguns tipos de comportamento que vem surgindo, né? Ficamos 2 anos presos, né, dentro de equipamento, estamos com uma fadiga digital, então o comportamento tem que ser notado, né? Então, quando você junta tudo isso, acaba sendo com um novo negócio. E essa o grande lance que acabou acontecendo com o Uber, com o Airbnb, todas essas inovações que aconteceram, porque olharam necessidade, então, necessidade de pessoas e alguma tendência ali de ESG, de mudança do transporte, da logística, né, tecnologia disponível como meio de pagamento digital, geolocalização e meio de pagamento, versus muito pessoas querendo rentabilizar os seus carros, juntou tudo isso e criou um novo negócio, né? Então, quando você olha a receita da inovação, ela passeia mais ou menos por esses pilares, né? Consegui responder? Eu acho que a tua resposta foi exatamente o que o Cássio perguntou e era uma dúvida minha também, tá, Demetrio? Assim, como passar para os funcionários de uma empresa, como o gestor faz isso, e aí você pode dar o seu exemplo, de que inovação não é só trazer a tecnologia de ponta, não é só trazer um sistema novo, pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui, a gente tem uma estante de livros ali arrumada de uma determinada maneira, se a gente mudar a forma que a gente organiza os livros, a gente ganha mais espaço, isso traz mais resultado para a empresa, conseguir armazenar mais objetos dentro de um mesmo espaço. Um exemplo qualquer de algo que pode ser visto como inovação, mas a maioria das pessoas não deve achar que isso seria uma inovação. Como o gestor passa isso para o time, Demetrio? Olha, eu acho interessante os programas de inovação que as empresas geralmente fazem, são capitaneados pelas áreas de inovação e junto com o RH, de otimização do dia a dia. Isso era muito mais comum quando a gente tinha a prática de ir todo dia para o escritório. E eu lembro que aí surgia de economia de água, e com prática ligada a ESG, isso é muito bacana. Você pega alguma ODS lá, começa a brincar. Isso é muito, muito legal, porque você começa a instigar também a cultura de inovação com impacto socioambiental. E teve uma pessoa que ganhou o prêmio, por quê? Porque era um andar, né, de um escritório, em que o interruptor ele desligava uma luz, desligava um pedaço menor. Então, o que aconteceu? Foi feita toda uma engenharia de interruptores para, o rapaz deu essa ideia que passou, né? Para que os interruptores fossem desligados meio que quase que individualmente, para as pessoas irem apagando conforme fossem embora, para a economia de energia. Então, isso foi muito interessante, né? Porque realmente trouxe algo que não precisava de nenhum impacto, era só um ajuste simples de elétrica, e que trouxe uma economia e uma mudança cultural da galera, né? Então, isso para mim foi algo que eu nunca esqueço, porque não teve tecnologia. Outro que foi um exemplo do Quebec, né, da cidade de Quebec, a galera tinha um problema lá no relacionamento veículo e pedestre, né, com faixa de trânsito e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Em alguns lugares de muito volume e com um grande volume de pessoas e carros, eles colocaram uma faixa de pedestre em que a faixa levantava como se fosse uma cerca. Então, ela realmente isolava o carro e a pessoa que ia atravessar a rua. Então, uma inovação ali que, quando você pensa no pensar fora da caixa, é realmente isso, né? O cara, ao invés de colocar um ser humano ali com uma placa, ele fez com que a placa de pedestre realmente subisse, né? E preservasse os dois, né? Então, assim, inovação simples é pensar fora da caixa, né? Pensar não óbvio, né? Também tem aquele case do Equador, né, do país, que tinha problemas com o turismo, não conseguia divulgar muito turismo, mas ele exportava muita banana. Ele começou a criar na banana um QR Code que falava sobre o turismo, né? Isso é comprovado, aumentou o PIB do país, né, com esse QR Code, né? Então, você não precisa, como eu disse, criar o iPhone 15, um foguete para Marte, para estar com a palavra inovação estampada aí no desenvolvimento, né? Bacana. É isso aí. Demetrio, eu quero te agradecer muito aí pelo papo, pela aula, né? Muito legal te ouvir falar. Você fala com muito entusiasmo e muita propriedade desse assunto, por ter estudado tudo isso, né? Todo esse assunto por muito tempo e principalmente vivenciado tudo isso, né? Então, quero te agradecer muito.
por dar essa contribuição aqui para o podcast. Obrigado, viu, Demétrio? Oba, brigadão, Cássio, pelo convite. É muito legal, né, falar sobre esse assunto e deixar esse incômodo positivo para todo mundo que está escutando aqui, né, aqui o podcast com a gente, em ter essa coragem de ressignificar o futuro do presente e ter esse olhar um pouco, né, dessa sensação de volta para o futuro no ambiente corporativo, né? É só entender o Arthur C. Clarke, né, que é o escritor do 2001, Odisseia no Espaço, que lá em 74 já falava do home office, já falava de a gente comprar, né, ticket pela internet e trabalhar em ambiente digital, lá em 76, né? Então, é muito legal quando a gente fala de futuro no ambiente corporativo, que é aquilo mesmo, né? Tentar forçar com que as empresas tragam algo inédito e levantem, né, as tecnologias ali, façam parte, né, ali do ecossistema de melhora tecnológica, que no final quem ganha somos todos nós, né? Vai lembrar que a vacina chegou mais cedo para todo mundo em função de uma tecnologia exponencializada pela Singularity, né, que foi o CRISPR. Então, por isso que tecnologia é algo que é um propósito da minha vida e colocar na vida de todo mundo. Mais uma vez, super obrigado pelo espaço aqui de fala. Um abraço a todos. A gente agradece aqui, Demétrio. E, Luciano, obrigado a você também. É legal contar que quando surgiu a ideia de pauta aqui, inovação, quem é que pode falar em nome da Robert Half? Luciano, na cabeça, não teve nem discussão, e agora a gente entendeu por que você também é um grande entusiasta do assunto, um estudioso do assunto. Então, obrigado por parar um pouco aí da sua rotina tão corrida e vir contribuir aqui para o podcast, Luciano. Eu que agradeço ter ouvido o Demétrio aí, é uma aula, né? É um aprendizado, e para mim, eu tenho um mantra assim, em relação à tecnologia, inovação, tudo isso, é que se você não cresce, não se desenvolve, você só tende a diminuir ou regredir, né? Então eu acho que é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais e tratar dessa forma como o Demétrio trata, de uma forma simples, de uma forma entusiasmada, né? E de uma forma de dar a importância que deve ser dada à inovação, porque é algo que todo mundo na companhia tem que abraçar, não é só o gestor, também não é só o time, né? Mas tem que vir aí, acho que desde o conselho de administração até as camadas mais baixas ali da pirâmide hierárquica da companhia, tá? Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Demétrio Teodorov, da Kivo, e o Luciano Rodrigues Vitor, aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Aliás, vou ficando por aqui pelo ano de 2022, porque este foi o último episódio de 2022. Aproveita então para deixar meus votos de boas festas, Feliz Natal e um excelente 2023 para você. Espero você na próxima edição do Robert Half Talks, já depois do Réveillon em 2023. Até a próxima, hein?